Lição de número 2. Imagens bíblicas da igreja. Ele pega o texto aqui de 1 Pedro 2,9. Mas vós sois uma geração eleita, sacerdote real, nação santa, povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Ele coloca aqui por meio dessa imagem que retrata a igreja. O Espírito Santo revela-nos o quão glorioso é. Amados, essa lição aqui, eu quero que os irmãos estejam bem atentos sobre o que eu quero colocar para os irmãos. Primeiro, outras lições anteriores já trataram sobre a questão da figura da igreja de Cristo, né? Como sacerdote, como edifício, como lavoura de Deus, simbologia, né, ou tipologia da igreja como corpo de Cristo. E aqui ele vai usar aqui a palavra imagem da igreja, né? Outra questão que nós temos que pensar, ele vai usar Efésios capítulo 5 e Pedro 2. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9 e 10. Que ele vai estar tratando: mas vós, maridos, amai vossas mulheres como Cristo amou a sua igreja e a si mesmo se entregou por ela. E depois Pedro dizendo: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real. Ele colocou aqui alguns pontos. O primeiro ponto aqui, ele vai falar sobre a imagem que descreve um relacionamento. Eu concordo plenamente que o nosso Deus e Pai, o que Ele mais deseja na minha e na sua vida é um relacionamento. Passou-se disso, vai se tornar religiosidade. Eu já quero antecipar aqui que Deus não quer ser ídolo, Ele quer ser Pai, tá? E Pai, quando fala Pai, não é talvez como meu pai ou seu pai, não. É um Pai de verdade, aquele Pai que nos conhece de dentro para fora e quer suprir todas as nossas necessidades. E o propósito maior, que nós venhamos depender totalmente dele, tá ok? E ele vai colocar aqui no primeiro ponto, que esse relacionamento é a noiva de Cristo. Ele coloca que, sem dúvida alguma, a imagem da igreja como noiva de Cristo é uma das belas nas Escrituras. Na verdade, a Bíblia usa tanto a figura da noiva como da esposa para representar a igreja. Aqui eu já discordo, né? Nós estamos aqui para pensar à luz da palavra, ok? Por que eu discordo sobre a igreja ser a noiva e esposa de Cristo? Por vários motivos, mas eu quero trazer aqui à luz da palavra. Eu gostaria que você orasse depois para Deus, como Deus revelou no meu coração. Isso que parece ser loucura, mas foi o Senhor que colocou no meu coração e revelou através das Escrituras Sagradas, né? Que a igreja não é a noiva e nem a esposa de Jesus Cristo. Ela pode ser, sim, o sacerdote, representando o sacerdócio aqui na terra, com certeza, como a árvore que dá fruto, como o edifício firmado, o templo, casa de Deus, todas essas figuras, né, é pertinente, como o rebanho do sumo pastor, é pertinente à igreja. Mas quando se trata de noiva e esposa, não encontrei nenhuma base bíblica, nenhuma referência para tal. Mas o senhor está indo contra um ensinamento da nossa própria instituição, Assembleia de Deus, que há mais de 100 anos ensina que a igreja é a noiva e a esposa de Cristo. Sim, com todo respeito, como eu já disse aqui, a nossa Igreja Assembleia de Deus, né, a CPAD, a Casa Publicadora, a todos os escritores, comentaristas das lições, qual eu admiro e respeito muito, principalmente ao autor desse trimestre, o pastor José Gonçalves. Mas eu não posso, amados, concordar com aquilo que nós achamos ou que nós
interpretamos das Escrituras, porque as Escrituras não é para se discutir, não é nem para se defender. Você não precisa defender Deus ou as Escrituras, não. Ela por si, ela se responde. Ela por si, ela tem a sua revelação e tem as respostas para todos os questionamentos. E quando eu fui estudar sobre a esposa e a noiva de Cristo, eu encontrei quem é e não é a igreja. Por quê? A palavra de Deus vai nos deixar bem claro que Paulo vai tratar tanto em Efésios, em Gálatas, em todas as suas cartas, deixando bem claro que nós somos corpo, em Romanos, corpo de Cristo. E como o corpo, ele sendo cabeça, cada um de nós temos uma função. É o que eu acho interessante aqui. No reino e no corpo de Cristo não tem posição, tem função. Né? Muitas vezes nós procuramos qual a melhor posição, né? Qual o destaque, aonde eu quero. Não, é a sua função. E Paulo vai dizer, não importa quem você seja, se é o dedinho, o dedo indicador, ou o dedinho do pé, ou a orelha, o nariz, ou boca, o importante é que você faz parte do corpo e tem a sua função. Né? Você não preocupa aonde está o coração, se é em cima, se é embaixo, seus rins, seu baço, seu intestino, sua bile, sua bexiga. A preocupação qual que é? Está cumprindo a função para que todo o corpo esteja saudável e se multiplicando. É essa a proposta. Então o apóstolo Paulo ele vai deixar nas suas cartas dizendo que nós somos o corpo de Cristo. E como que eu posso casar com o meu próprio corpo? Fica difícil. Então eu fui estudar e encontrei nas Escrituras que a igreja não é a noiva e nem a esposa de Cristo, e eu quero compartilhar isso com os irmãos. Então fique comigo. Não fica triste não, fica atento, ore depois ao Espírito Santo e que possa essa revelação chegar ao seu coração de uma forma plena, como foi no meu coração também. E duas referências, que é 2 Coríntios, a Virgem pura, imaculada, Efésios 5, como é narrado aqui no nosso texto, vós maridos, amai as vossas mulheres. Primeira coisa, a carta de Paulo à igreja de Éfeso, aos nossos irmãos de Éfeso, é uma carta, no capítulo 5 especificamente, o 4, o 5 ali, de uma questão doutrinária para uma vida cristã, tanto nos princípios espirituais, éticos e morais. Ele vai falar de padrões de comportamento, de vivência em meio à sociedade. É por isso que ele vai falar sobre os servos. Servo, se você está trabalhando para o seu senhor, faça como se fosse para o senhor e não para o seu servo. Seja honesto, não roube. Né? Patrão, se você é patrão, trate os seus empregados com dignidade. Né? E você, filho, honre seus pais com os filhos. E ele vai tratar de um padrão ali, ético, moral, espiritual, como cristãos. Então quando ele fala lá, maridos, amai as vossas mulheres, como Cristo amou a igreja, né, que entregou a sua vida por ela, ele está colocando ali, que quando nós casamos e unimos com a nossa esposa, né, temos relações e intimidades, e vivemos no mesmo propósito, nós nos fazemos um só corpo, ok? Por isso que a matemática de Deus é oposta da secular. 1 mais 1 na matemática dá 2, né? Mas 1 mais 1 na matemática de Deus, se tratando de o esposo e a esposa, e Cristo e a igreja, vai dar 1. 1 mais 1 é igual a 1. Aonde está isso? Está lá em Gênesis, né? Ele vai dizer assim, olha, que deixar pai e mãe, uniciar a sua mulher, e ambos tornarão uma só carne. E depois ele vai falar para a igreja, dizendo que assim como Cristo amou a igreja, fazendo um com ela, né, se tornando um só corpo, né, assim também é esse grande mistério. E depois nós falaremos mais sobre esse grande mistério, Cristo e a igreja, e o porquê. Nós vamos chegar nessa conclusão.
E quando ele está tratando disso, ele vai tratar e vai falar para os maridos que se eles maltratarem a sua esposa, eles estão maltratando o seu próprio corpo. Então, quando eu maltrato a minha esposa, né, ou você está fazendo isso, marido, homem, né, por isso que ele fala assim, amar, o amar é para o homem, porque amor é sinônimo de quê? De sacrifício. Amor na Bíblia é o sinônimo de sacrifício, de honra, né? De ser o sacerdote, o provedor, o protetor do seu lar. Então esse é o papel do nós como homem, maridos, amar as nossas esposas. E se você amar dessa forma, incondicionalmente, ela vai ser o quê? Submissa a você, né? Então aí nós vamos poder fazer como a vontade do Pai, que as famílias na terra, dos céus e na terra, seja abençoada a ponto de outras famílias verem a Trindade, o próprio Deus, em nossos relacionamentos. Então, quando Paulo está dizendo ao Éfeso, ele está dizendo que como nós, esposos, casamos, tornamos um só corpo, assim também Cristo e a igreja se tornou um só corpo. Então, quando eu maltrato a minha esposa, eu estou maltratando o meu próprio corpo. Ele vai dizer assim, qual que é o insensato que vai querer maltratar o seu próprio corpo, né? Aí ele vai dizer, assim como Cristo amou a igreja, faça isso. Se possível, entregue até a sua vida pela sua esposa, porque vocês agora são um, tá ok? Então ali não está dizendo que a igreja é a noiva de Cristo, não, está dizendo que ela agora se tornou um só corpo com Cristo, a qual ele é o cabeça. Aí você pode estar pensando assim, mas e a parábola das 10 virgens lá de Mateus 25, pastor Sócio? Como que fica? É muito claro. Estavam ali, ia celebrar um casamento, mas a Bíblia só relata que havia 10 virgens e um noivo que não tinha chegado, não fala da noiva, né? E nós vamos ver que aquelas 10 virgens, com as suas lâmpadas, com as suas candeias, estavam no mesmo lugar, esperando o mesmo noivo, mas ele tardou, ou seja, ele demorou, segundo a ótica delas, né? E as 5 que eram prudentes tinham levado azeite em reserva, além da botija, e as insensatas não levaram. Por que as insensatas não levaram? Porque achou que ia chegar dentro do tempo delas, porque uma botija levaria de 3 a 4 horas para acabar todo o seu azeite. Então falou assim, eu creio que nesse tempo aí não precisamos levar a reserva não, que o noivo vai chegar. Mas o noivo tardou e ali acabou toda a sua da botija e ela não tinha reserva. E quando ele chegou, as 5 entraram e 5 não conseguiu entrar, né? Não vou aqui explanar sobre toda a parábola, mas 5 fala de graça, né? Da graça, da maravilhosa graça. 5 na Bíblia é sinônimo de graça de Cristo por nós, né? Que somos a sua igreja, né? Pelos gentios. Agora, quem é a noiva? Tem o noivo, tem as virgens, porque não existia luz naquela época, né? Como nós temos hoje, nem salão de festa. Mas e a noiva? Quem é a noiva? Aí fica a pergunta para você. E daqui a pouco eu quero responder para você à luz das Sagradas Escrituras. Amém? Então nós temos que entender que a igreja não é a noiva, a igreja é o corpo de Cristo. E ele está preparando um povo zeloso, especial, zeloso e de boas obras para reinar eternamente com Cristo. Porque Paulo, escrevendo aos Efésios, capítulo 2, ele vai revelar isso para nós numa profundidade muito grande, que muitas vezes nós não compreendemos se nós passarmos despercebidos aqui só lendo. Mas ele diz assim, mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu grande amor, nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça somos salvos. Olha só para você ver. Aí ele vai dizer assim, nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a abundante riqueza da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo. Ou seja, a salvação
essa graça revelada a nós, gentios, foi justamente para que nós venhamos aceitá-lo ou recebê-los em nossa vida através da metanoia, né, da mudança da nossa mente, que existe agora um novo reino. A morte de Cristo teve dois papéis principais: nos livrar do poder do pecado e estabelecer o seu reino. E para nós, como igreja, fazer parte desse reino, nós temos que fazer parte do seu corpo. É justamente isso. Então, nos lugares celestiais, quando Ele nos amou e nos tirou das trevas para a luz, Ele nos levou para as regiões celestiais. Olha que coisa linda e poderosa. Agora, se existe um Deus que agora tem o seu Filho, que vai reinar eternamente, o seu reino é eterno, Ele escolhe um povo para reinar consigo, que é a igreja, e vai reinar sobre quem? Sobre qual povo, sobre qual nação? Então nós vamos ver isso à luz das Escrituras, tá? Que eu quero deixar aqui bem claro. E se nós entendemos isso, e a igreja compreender isso, que o Senhor está preparando um povo para reinar com Ele, né? Começar a reinar com Ele hoje na terra e continuar reinando com Ele para a eternidade sobre a sua noiva, eu tenho certeza que a sua igreja, né, a igreja de Cristo, vai pensar melhor em que tipo de evangelho, em que tipo de religião nós estamos vivendo. Se é aquele evangelho de transformação, se é aquela religião de visitar os órfãos, os necessitados, os hospitais, presídios, né, e manifestar o reino ali, com a chave do reino, arrancarmos do inferno e da morte as pessoas, resgatar para Cristo, né, para fazer parte desse reino junto conosco. Ou se é aquela religiosidade, fala assim, tá tudo ruim, mas um dia Jesus vai voltar, e lá eu vou ter paz e descanso, e lá vai ser mil maravilhas, né? Então nós temos que atentar para isso, para nós não termos essa igreja que está fraca, doente, e muitos já que dormem ou morrem mesmo, literalmente, por não compreender a sua função no corpo de Cristo como igreja. Depois nós também vamos falar isso na lição 10, sobre a ceia do Senhor. Pastor, então revela logo aí, aonde está, na palavra, nas Escrituras, que a igreja não é a noiva, mas sim o corpo de Cristo. Eu quero ler com os irmãos aqui Lucas, capítulo 1, versículo 32, que vai dizer assim: este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, o seu pai, e esse reinará eternamente sobre a casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Pastor, qual o contexto disso? É o anjo Gabriel aparecendo a Virgem Maria e fazendo para ela a maior proposta, a maior promessa da palavra de Deus, que dela ia nascer a solução, ia nascer ali a vida, ia nascer ali a solução de toda a problemática que era a origem do pecado, né? E quando ele vai declarar isso, Maria fica assustada e fala: não precisa temer, filha. E ela vai liberar a palavra. Deus respeita-nos tanto, irmão, a nossas escolhas, que é um dos poderes que em nós opera, que é o poder da escolha, que ela vai falar assim: mas como pode acontecer isso? E ele vai dizer assim: olha, o como é comigo. Deixa eu dar um exemplo para você de Isabel, que era estéril, já estava velha, mas agora já tem 6 meses que está grávida de João Batista. E sobre você vai descer o Espírito Santo e vai gerar em você. Você crê e ela crê. E ela teve que liberar. Quem crê fala, né? E ela falou: seja feito conforme a vontade de Deus o Pai. E ali aconteceu esse maior milagre de um Deus tão grande, tão poderoso, encarnar, ficar preso 9 meses dentro de um útero, irmãos. Tem noção disso? Que tamanho amor, que tamanha graça. Por isso que ele falou que se humilhou, se desfez de toda a sua glória para alcançar a minha e a sua vida. Mas com qual propósito? Porque ele ia receber um reino de Davi e seria eterno sobre a casa de quem? De Jacó.
Guarde isso. Jacó, o Israel de Deus. Vamos lá? Pastor, isso aí não é o suficiente, tá ok? Vamos andar mais um pouco então e vamos revelar aonde está e quem é esta noiva e esposa do Cordeiro, né? Isso é muito importante, isso aí é fundamental para o nível que Deus quer nos levar nesse ano de 2024, irmãos. Deus quer nos levar para um novo nível. Eu tenho certeza que Deus quer expandir, Ele quer trazer uma revelação, Ele quer derramar, Ele quer nos encher da sua plenitude, como diz o apóstolo Paulo, né? Em Éfeso e Gálatas, ele vai dizer assim: o meu desejo é que vocês cheguem a conhecer não só a altura, o comprimento, a largura, mas a profundidade desse Deus, até que vocês sejam revestidos da sua plenitude. Olha que glória, que cuidado de Deus. Quem somos nós, né? Que estrutura temos, sendo que um pernilongo pode nos matar, recebemos tamanha glória. Mas esse é o amor de Deus, esse é o projeto de Deus, esta é a vontade soberana de Deus quando te fez como imagem e semelhança dele, para a glória dele. Amém? O segundo texto, quem gosta de escatologia, né? Os escatologistas aí, que gostam de estudar as coisas no fim dos tempos, vai perceber que se você é pré-tribulacionista, como nós, assembleanos, você vai ver que no máximo aí no capítulo 5, a igreja já não vai estar mais na terra. Ela vai ser arrebatada, ou seja, arrancada, esse corpo de Cristo, né? Nós vamos ter um corpo glorificado com Cristo, tornar um com Ele, né? Eternamente. E quando chega aí o capítulo 6, as aberturas dos selos, depois vai ter as trombetas, né? Mas quando chega lá no capítulo, João recebendo essa revelação tão maravilhosa, no capítulo 21, né, ele começa a revelar para nós quem é a noiva, porque foi revelado para ele. Então, no capítulo 21, versículo 1 a seguir, essa conclusiva para nós. Vai dizer assim, ó: e vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Por que o mar não vai mais existir, irmãos? Porque Eclesiastes vai declarar que o mar é a fonte de todas as águas, porque todos os rios correm no mar, mas ele não se enche e depois ele volta para as fontes das águas, as fontes dos rios. E por que não vai existir mais o mar? Porque o próprio Deus, do seu trono, vai descer a fonte de um rio, de uma água, né, cristalina, pura, para saciar todas as nações. Okay? E ele vai dizer assim: e eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém que descia do céu, noiva, né? Vestida como uma noiva, ativada para o seu marido. Aí você fala assim: não, mas isso aí não é o suficiente. Vamos para o versículo 9, vai dizer assim: e veio um dos 7 anjos, que tinha as 7 taças, cheia das últimas 7 pragas, e falou comigo dizendo. Então nós estamos vendo aqui que o anjo que está mostrando agora a João essa nova Jerusalém, essa nova cidade, ele ainda está com as taças que ainda hão de ser derramadas, tá ok? E ele vai dizer assim no versículo 9 a seguir: vem, falando com João, João, vem, e eu vou te mostrar a esposa, a mulher do Cordeiro. Talvez a sua lição, sua tradução aí, não sei qual que você está usando, está dizendo assim: a noiva, a esposa do Cordeiro. E levou-me em espírito a um grande e alto monte, e me mostrou que a grande cidade, a santa Jerusalém, que de Deus descia de onde? Dos céus. E aí? Quer uma coisa mais clara do que essa? Que a noiva de Cristo é Jerusalém, é Israel de Deus? Então olha, a igreja tem Cristo e o seu corpo, que somos um, que vai reinar eternamente sobre a casa de Jacó, que é o quê? A nova Jerusalém, que é o Israel de Deus, que vai estar na terra. Guarde isso.
Quando Deus prometeu a Abraão, ele prometeu terra. Depois, lá no Deuteronômio, na nova geração que vai assumir essa promessa de Deus para Abraão, Isaac e Jacó, que é terra, olha o que Deus diz: ame o teu Deus e dê ouvido a Ele, e a sua voz faça chegar a Ele, pois é Ele que dá a vida e a largura dos seus dias, longuras dos seus dias, para que firmes na terra que o Senhor jurou aos teus pais, Abraão, Isaac e Jacó, que lhe havia de dar. Deus falando para a nova geração aí, em Deuteronômio, dizendo assim: olha, escolha, faça a escolha certa, ouve e obedeça a voz do Senhor, para que vocês possam alcançar e viver dentro da promessa que eu fiz aos seus pais, de dar uma terra, uma nova terra, uma terra próspera e abençoada, a qual eu prometi. Então, para Israel, para Abraão, Israel de Deus, aonde qual formou, através de Jacó, essa nação, o povo escolhido de Deus, chamado Israel, que se tornou a nação de Israel, que até hoje existe, que Deus aí está preservando eles de uma forma muito especial e abriu essa janela para nós, chamada janela da graça, né? Da maravilhosa graça revelada, conclusiva, materializada em nós. Porque fé, irmão, e graça tem que ser materializada, ou foi materializada. A fé, ela é para ser vista. Jesus vai dizer assim para aquele paralítico, que as 4 pessoas estavam trazendo eles: olha, e vendo Jesus a fé dele, a fé é ação, tem que ser vista. E também a graça. A graça, ela tem que ser materializada. O que é a graça? É justamente a morte de Jesus Cristo, vindo por nós, nos restaurando, e agora sendo materializada em nós. Os apóstolos vão dizer assim: e vimos e tocamos na graça, nessa maravilhosa graça. Tá ok? Então, para Israel, Deus prometeu terra. Para a igreja, Ele prometeu o reino. Amém? Então, por isso que Paulo vai dizer que tem 2 famílias. Existe a família dos céus, que somos filhos, porque é aquele que crê em Jesus Cristo, né? Como Ele morreu, ressuscitou e agora está preparando o seu reino, né? As pessoas para reinar com Ele, vai receber o poder de tornar-se o quê? Filhos de Deus. Então, filhos espirituais, somos nós. E a outra família, a família da terra, que é o povo de Israel. Ah, pastor, eu vou estudar isso mais, eu quero aprofundar. Faça isso, filho. Se você crer, João 7,38, se crês em mim conforme diz as Escrituras, não é como eu estou dizendo, não, vai lá pesquisar nas Escrituras, você vai se tornar uma fonte de águas vivas. Então, olha, o que Cristo veio preparar? Um povo especial, zeloso de boas obras. Só vai para o céu quem trouxer o céu primeiro para a terra. Só vai reinar com Cristo eternamente quem começar a reinar com Ele hoje. Por isso que Ele vai dizer: olha, não andeis ansiosos pelas coisas deste mundo, mas buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Sabe o que é o reino de Deus? É eu e você. Temos a ousadia, o poder, a autoridade agora de podermos desfazer as obras de Satanás e estabelecermos o que? A justiça. Paulo, revelando isso em Romanos, no capítulo 8, ele vai dizer justamente isso. Ele vai falar assim: olha, que essa geração perversa, que essa geração contaminada, que essa geração que está morrendo, ela está aguardando a manifestação dos filhos de Deus. E é para esta geração, para nós, reinarmos e desfazermos as obras de Satanás. Não é? Então, nós temos que pensar qual tipo de evangelho que nós estamos vivendo. O evangelho genuíno, da qual Paulo, nosso apóstolo, vai nos ensinar. Ele vai dizer que o evangelho genuíno de Cristo é loucura para os que perecem, mas para mim e para você é poder de Deus. Então, a igreja é corpo e não noiva. Deus abençoe a sua vida. Deixe aí o seu like, deixe o seu comentário, né? Eu tenho certeza que vai valer a pena nós sentarmos e pensarmos, e eu tenho certeza que você também tem a sua opinião, e eu gostaria de ouvir, e eu respondo todas elas. Deus abençoe, muita paz, muita luz no seu coração.